restituição. Por isso, gostaria de falar um pouco sobre a restituição aos olhos de Joel. Por isso, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro do profeta Joel, logo após Daniel, Oséias, Joel. Daniel, Oséias, Joel. Aleluia. Joel capítulo 2, versículo 18 ao 27. Amém? Diz a palavra do Senhor, subtítulo: A compaixão de Deus. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor fez grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar por um instante. Senhor meu Deus, maravilhoso, eterno, poderoso Deus. Oh meu Deus, graças te damos, Pai, porque mais um domingo o Senhor nos retirou de nossas casas, Pai, e nos trouxe aqui, Pai, para adorar ao seu nome, Deus. Por isso, Pai, graças te damos, Senhor, pela saúde que temos, pela família que temos, meu Deus. E viemos aqui prestar culto ao Senhor. Oh, meu Deus, que este culto seja um culto maravilhoso. Meu Deus, que eu saiba, Pai, expor a Bíblia, que eu saiba expor este livro maravilhoso do profeta Joel, e que fique claro aos irmãos, que o Senhor Jesus abra o nosso entendimento, que o Senhor Jesus abra, meu Deus maravilhoso, os nossos corações para que entendamos um pouco mais a tua palavra. Que não seja eu, mas que seja o Espírito do Senhor. Amém e amém. Pode se sentar, pode ficar à vontade. Glória a Deus, aleluia. Falar um pouco sobre Joel, primeiramente. Né? Joel era um profeta de Israel que profetizou em data incerta. Né? A mensagem do profeta Joel é um chamado ao arrependimento, pois talvez assim Deus poderia restituir tudo aquilo que o gafanhoto tomou. Por isso, peço aos irmãos que permaneçam com suas Bíblias abertas, lá em Joel capítulo 1, nós vamos fazer a exposição deste livro aí. Glória a Deus. Joel capítulo 1. Diz a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Contem isso aos filhos de vocês,
que eles contem aos filhos deles. Glória a Deus, aleluia, muito obrigado. E que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Aqui nós vemos então Joel, primeiramente dizendo, olha, quando que aconteceu uma coisa assim em toda a história? Joel vai nos contar que sobreveio sobre Israel uma praga tão grande, que o que um gafanhoto comeu, o que um gafanhoto deixou, o outro comeu. E o que o outro deixou, o outro comeu. E desta forma se estabeleceu um caos em Israel. Versículo 5. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Aqui Joel está fazendo um apelo até para os bêbados da época. Acordem, acordem. Olha para você ver o que está acontecendo. Esse grande exército que veio sobre nós, veio e não deixou nada. Até as cascas das árvores esses animais comeram. Versículo 8. Lamentem assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco, lamenta a morte do seu noivo. Um lamento muito forte, um lamento muito profundo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. A crise foi tão feia, irmãos, que nem na casa do Senhor tinha alimento. Falta pão até na casa do Senhor. Versículo 10. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores. Lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Agora Joel, ele apela também para os lavradores. Acordem, lamentem ao Senhor, clamem ao Senhor por misericórdia. Versículo 13, agora nós começamos um chamado ao arrependimento dessa nação. Sacerdotes, vistam roupas feitas de pano de saco e planteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de panos de saco. Porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Eu vejo esse desespero de Joel. Eu talvez imagino que esses homens estavam completamente tranquilos. Na casa do Senhor não tinha alimento. Era uma praga que sobreveio sobre eles de tamanha forma. Joel, então, ele apela aos bêbados. Joel, ele apela aos lavradores. Joel apela aos sacerdotes. E talvez essas pessoas estavam tranquilas. Talvez a forte chamado de Joel, esses homens, para o arrependimento, era porque esses homens estavam tranquilos. Esses homens estavam dormindo. Joel parece estar irado, porque todo o povo parece estar dormindo. Por isso Joel apela para os bêbados, para os lavradores, para os sacerdotes. Ninguém está lamentando, ninguém está arrependido e nem se humilhando. Então, do versículo 15 até o versículo 20, Joel introduz um evento chamado o Dia do Senhor. Um dia onde o Senhor Deus virá e julgará toda a terra. Joel também clama ao Senhor, pois o fogo representa o juízo do Senhor. Ele entende que tudo isso é um juízo momentâneo do Senhor contra os pecados de Israel. Gostaria de destacar o versículo 19 até o 20. Versículo 18, perdão.
Como geme o gado, as manadas de bois estão inquietas porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. Era um estado de total calamidade. Então, no capítulo 2, Joel ele vai trabalhar melhor o dia do Senhor. E dos versículos 1 ao 11, Joel descreve como será o dia do Senhor. Somente nesse pedaço, irmãos, do versículo 1 até o versículo 11, existem 4 referências em Apocalipse. Então nós vemos a importância deste livro. Algumas revelações feitas por Deus ao apóstolo João, ele faz anteriormente a Joel. O dia do Senhor se refere a um grande dia, onde para as nações inimigas do povo de Deus será um dia terrível, um dia de juízo, de choro e de pranto. Mas para o povo do Senhor, um dia de restauração, um dia de remissão, um dia onde o Senhor cumpre as suas promessas de voltar e nos levar para uma terra santa, de voltar e nos levar para uma terra sem mácula. Então, para os inimigos do povo de Deus, um dia de pranto, um dia de dor, um dia de juízo, de justiça. Mas para nós, o povo do Senhor Jesus Cristo, um dia de remissão, um dia de alegria, um dia de festança, um dia de gozo. Versículos 12 e 14, no capítulo 2, 12 a 14. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. No capítulo 12, então, aqui vemos a verdadeira fé. Aqui vemos uma fé que não é focada nas coisas exteriores. Se outrora Joel ele chama o povo para rasgar as vestes, agora Joel se chama o povo para se converter verdadeiramente de todo o coração. Agora Joel ele chama o povo não tão somente para se converter, mas para fazer jejuns, para chorar, para lamentar, com pranto ao Senhor. E é por isso que aqui Joel estabelece para mim a verdadeira fé no Senhor. Uma fé que não é exterior, uma fé que não é baseada nas nossas vestes se rasgando, mas numa fé que verdadeiramente é o nosso coração se convertendo. Uma fé que não é baseada se eu estou bem vestido, se eu estou bonito, se eu estou cheiroso ou não. Uma fé que é baseada verdadeiramente no nosso coração quebrantado, no nosso coração rasgado perante o Senhor. Vemos Joel dando ênfase nas coisas exteriores, que são sim importantes, mas vemos Joel dando muito mais importância à coisa interior, ao nosso coração. No versículo 13, por exemplo, Joel diz: rasguem o coração e não as suas roupas, rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. Jeremias, no capítulo 4, versículo 4, irá dizer para retirarmos os prepúcios dos nossos corações, para circuncidarmos o nosso coração, fazendo uma referência aos judeus que acreditavam porque eram circuncidados, eram homens superiores. Paulo, lá em Romanos, capítulo 2, versículo 25, Paulo diz que a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. O
O verdadeiro judeu não é aquele que tem o seu prepúcio arrancado, mas é aquele que tem o prepúcio do seu coração arrancado. E esse é um dos pontos, irmãos, que nos diferencia de todas as outras fés. Esse é o ponto, é um dos pontos principais que nos diferencia de todas as outras religiões. A sobreposição do nosso interior sobre o exterior. Jesus vai falar muito sobre isso, sobre os judeus. Eles jejuavam, então eles se pareciam que estavam sofridos. Eles iam orar, então eles chamavam todo mundo. Olha como eu sou santo, olha como eu sou bom. Um exterior belo, ele é consequência de um interior focado em Deus. Dando exemplo aqui, um irmão que às vezes vem na nossa igreja de bermuda, de chinelo, mas com um coração completamente voltado para Deus, é muito mais importante para Deus do que um homem que vem aqui de terno, de gravata, com a Bíblia debaixo do braço, mas com seu coração focado no pecado, na morte. O nosso interior é muito mais importante que o nosso exterior. E somente o cristianismo, e somente a fé em Cristo diz isso. Enquanto todas as outras tentam passar uma imagem de perfeitos, de bons, de sofridos, Cristo vem e bate nisso o tempo todo. Versículo 14. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus? Quem sabe se nós convertermos o nosso coração, quem sabe se nós deixarmos de lado toda essa preguiça, todo esse sono, e nos convertermos se convertermos verdadeiramente ao Senhor. Quem sabe se nós rasgarmos os nossos corações e não mais as nossas vestes somente, quem sabe o Senhor não passe e restitua aquilo que foi perdido. Versículo 17. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Nós vemos um argumento muito parecido lá em Êxodo 32, versículo 12, quando Deus decide acabar com o povo de Israel e recomeçar com Moisés. Mas Moisés clama ao Senhor e diz: e os egípcios dirão: para que os tirou do Egito? Para morrer nos montes? Então nós vemos esse mesmo argumento, essa referência. E agora no texto que nós lemos, versículo 18 ao 27, onde Deus mostra toda a sua compaixão com o povo, os perdoa e promete restituir tudo aquilo que foi comido pelos gafanhotos. Nos mostra também que o povo acordou do seu sono. Nos mostra também que o povo se humilhou perante o Senhor. Nos mostra principalmente que o povo se converteu ao Senhor, que o povo se arrependeu dos seus maus feitos, que eles se lamentaram. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. A grande compaixão do Senhor, principalmente com esse povo, no Antigo Testamento nós vemos muito disso. O Senhor dava misericórdia, mas rapidamente o povo ia adorar outros deuses. Rapidamente o povo esquecia do sacrifício que o Senhor fez com eles. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Respondendo ao argumento,
versículo 17. Mas o invasor que vem do norte, eu removerei para longe de vocês e o lançarei para uma terra seca, deserta, se referindo à praga dos gafanhotos. Lançarei sobre a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão os seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Versículo 25. E restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. A compaixão de Deus. Deus restituiu àquele povo tudo aquilo que eles tinham perdido. O Senhor, mesmo com o povo dormindo e depois se arrependendo, o Senhor restituiu tudo o que aquele povo tinha perdido. E antes de entrar basicamente na restituição, no foco da mensagem, eu gostaria só de destacar Joel 2, 28 ao 32, onde vai nos mostrar uma promessa do derramamento do Espírito, somente para demonstrar a importância deste livro. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Abram suas Bíblias lá em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 14 em diante, para vermos o quanto Joel foi usado por Deus. Às vezes os profetas menores nós deixamos de lado, às vezes eles deixamos por último, mas para vermos que eles também foram muito usados pelo Senhor. Atos, capítulo 2, versículo 14. E diz a palavra do Senhor: Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os teus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que Joel profetizou há 500, 600, 700 anos antes de Cristo se cumpre em Atos 2. Joel foi um instrumento do Senhor para profetizar o surgimento da igreja do Senhor. Portanto, agora eu gostaria de entrar no foco da mensagem para falarmos do nosso tema, restituição aos olhos de Joel. É importante destacar que temos 2 tipos de restituição na Bíblia. A primeira é a reparação, como um dever de todos nós de reparar os danos
que causamos, assim como Zaqueu. Em Lucas capítulos 19, versículos 11 ao 10, onde um publicano que roubou muitas das pessoas se arrepende e repara todas as pessoas com o quádruplo do que roubou, assim como o povo nos tempos de Joel, onde erraram profundamente com o Senhor, mas se converteram de todo o coração e se arrependeram. Eles repararam sua aliança com o Senhor e se arrependendo, está completamente ligada ao arrependimento. O meu foco aqui é mostrar que a restituição ela está ligada ao arrependimento. Está completamente ligada a nós nos convertermos de todo o nosso coração a Cristo. A segunda que eu gostaria de destacar é a restauração. Deus se encarrega de restaurar aquilo que foi perdido por seus filhos. Assim como Jó, que se manteve fiel e firme no Senhor, mesmo quando não entendia o porquê estava passando por tantas lutas, e Deus o restaurou, ou restituiu tudo aquilo que ele havia perdido. Assim foi o povo nos tempos de Joel, quando o Senhor restaurou seus pastos e seus alimentos. Já entrando nas lições, a primeira lição que eu tiro disso é o sono que estamos vivendo. Assim como Joel chamou a atenção dos bêbados, dos lavradores, dos sacerdotes, por estarem dormindo e não verem a calamidade que estavam vivendo. Assim é conosco. Estamos passando por momentos difíceis, politicamente, moralmente, mas acima de tudo, espiritualmente, onde os afrontes do mundo têm vindo sobre os que se mantiveram de pé, onde os desafios do mundo estão colocando cada vez mais sobre nós, onde as tentações do mundo estão cada vez sendo maiores sobre nós. Portanto, irmãos, que despertamos desse sono, que possamos clamar ao Senhor, que possamos lamentar ao Senhor por todas as lutas que temos vivido, por todas as lutas que temos enfrentado. Segunda lição, chamado ao arrependimento, algo fundamental para nós cristãos. O arrependimento, ele é consequência de uma verdadeira conversão. Terceira lição, a verdadeira conversão está no coração. Um coração contrito e rasgado é consequência do agir de Deus em nossas vidas. Que possamos não ser cristãos em nossas vestes, em nosso modo de falar. Que possamos ser cristãos principalmente no nosso coração. Porque somente assim, irmãos, agradaremos ao Senhor. Somente assim poderemos agradar ao Senhor. A linda restituição / restauração que devemos ter não apenas com nossos irmãos, mas com Deus. Assim como o povo se converteu, se arrependeu, chorou e clamou ao Senhor, assim devemos fazer. Mas não tão somente com Deus, mas também com nossos irmãos. A reparação é aquilo que nós erramos, então nós reparamos os danos que causamos ao nosso irmão. E isso é tão importante que em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, Jesus disse que se alguém quiser ofertar e tiver que se reconciliar com algum irmão, que largue essa oferta e vá reconciliar com esse irmão, que vá reparar o seu erro. Deus não aceita a oferta de homens que não estão reparados, que suas alianças não estão restituídas. A importância, irmãos, de estarmos nos caminhos do Senhor, a importância de repararmos os nossos danos, a importância de não só nos arrependermos, mas de reparar os nossos danos. E sexta lição, a linda restituição / restauração que nosso Deus pode nos dar se permanecermos firmes, fiéis e de coração quebrantado, assim como foi Jó. Jó passou por tantas lutas, não entendeu o porquê aquilo estava recaindo sobre ele,
mas ele se manteve firme, ele se manteve de pé, ele se manteve de coração quebrantado diante de Deus. E assim eu finalizo, Deus, e que essa mensagem de hoje possa ser um chamado ao arrependimento, possa ser um chamado à conversão verdadeira dos nossos corações, amém? Levante-se, vamos orar para finalizar, amém? Senhor meu Deus, maravilhoso, eterno Pai, Deus, graças te damos, Deus. Graças te damos, Pai, pela tua palavra maravilhosa que o Senhor nos entregou essa noite. Oh, meu Deus, maravilhoso, que essa palavra, meu Deus, possa falar tremendamente em nossos corações. Que essa palavra, Pai, possa nos acompanhar até os nossos lares. Que essa palavra possa nos acompanhar durante a semana, Deus. Que possamos, meu Deus, maravilhoso, acordar deste sono que estamos vivendo, Deus. Que possamos ser crentes corajosos, que possamos ser crentes, Pai, que não se curvam, meu Deus, maravilhoso, a ideologias do mundo. Que possamos ser crentes, meu Deus, virtuosos, assim como foi seu servo Jó, que mesmo passando por lutas se manteve firme, que mesmo não entendendo, confiou no caminho do Senhor. Que possamos, meu Deus maravilhoso, nos arrependermos, que possamos nos arrepender de nossos erros e de nossos pecados. Que possamos, meu Deus maravilhoso, não termos um coração vaidoso, não termos um coração repleto de ego, de vaidade. Que possamos ser humildes, assim como foi o nosso Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas se fez servo, mas lavou os pés dos discípulos. Oh, meu Deus maravilhoso, que possamos, meu Deus, ter a verdadeira conversão no nosso coração. Oh, meu Deus maravilhoso, que toda ideia de conversão exterior seja repreendida em nosso meio. Oh, meu Deus maravilhoso, pois de que adianta sermos crentes aos olhos do mundo e não sermos crentes aos seus olhos? Pois de que adianta, Pai, para todas as pessoas nós sermos o maior cristão, mas aos teus olhos nós estarmos lá embaixo, nós sermos pequenos, nós sermos, meu Deus maravilhoso, minúsculos. Oh, meu Deus, que o Senhor também coloque em nossos corações que nós devemos não tão somente nos arrepender, mas reparar os nossos danos. Que possamos, meu Deus maravilhoso, cuidar do nosso irmão. Que possamos tratar com o nosso irmão qualquer desavença, qualquer mal entendido que possa haver tido, para que assim possamos te agradar, meu Deus, para que assim possamos te apresentar um culto verdadeiro, um culto santo. Oh, meu Deus, se da linda restituição que o Senhor pode fazer em nossas vidas, se permanecermos fiéis ao Senhor, convertidos, arrependidos, corações quebrantados, meu Deus. Porque assim como esse povo que estava dormindo, que estava com sono, que não tinha forças, meu Deus, para clamar ao Senhor, porque talvez a sua preocupação era com as coisas do mundo, era em construir suas casas, era em construir sua carreira, era em ganhar dinheiro, era deixar para seus filhos uma grande fortuna. Oh, meu Deus maravilhoso, que a nossa visão, que o nosso foco seja em Ti, Deus. Que todas essas coisas do mundo, meu Pai, possam ser secundárias, que possamos confiar somente em Ti. Pois se confiarmos em Ti, todas essas outras coisas nos serão acrescentadas, Deus. Oh, meu Deus maravilhoso e eterno, Deus. Que possamos despertar, Deus. Que a igreja cristã possa despertar, Deus. Oh, meu Deus, e por isso oramos ao Senhor, agradecemos ao Senhor, e que possamos ter certeza, Deus, que o dia do Senhor profetizado por tantos profetas, Amós, Joel e tantos outros, que esse dia, Pai, não é de tristeza para nós, que esse dia, meu Deus maravilhoso, é de alegria,
é de exultar a nossa confiança em Ti, nas Tuas promessas que o Senhor fez ao longo do Teu livro, meu Deus. Que possamos nos alegrar em Ti, que possamos, meu Deus, buscar somente em Ti a nossa alegria. E da mesma forma que o Senhor restituiu este povo, o Senhor restituiu o alimento deste povo, o Senhor restituiu a alegria deste povo, que o Senhor restaure também a nossa alegria, Deus. Que o Senhor restaure, meu Deus maravilhoso, a alegria daquele que se encontra triste, depressivo, ansioso. Oh, meu Deus, que o Senhor restaure, meu Deus, a vida espiritual dos nossos irmãos, daqueles que estão frios, daqueles que estão desanimados. Que o Senhor restaure a vida desses irmãos, que nós sejamos instrumentos e exemplos para esses irmãos. Por isso te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Assim agradeço, irmãos. Amém.